Boa noite, eu gostaria de saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero mais uma vez agradecer a atenção de vocês, agradecer pelo tempo que vocês estão dispondo para ficar aqui comigo ouvindo um pouquinho da Palavra de Deus, estudando um pouquinho sobre a Palavra de Deus. Como eu havia dito em outra oportunidade, eu gosto muito dos profetas menores, na verdade eu amo o livro dos profetas menores. Eu acho cheio de história, eu acho maravilhoso, eu acho que linka completamente com todo o Novo Testamento. Na verdade, tem muitos que são messiânicos, né? Profetas messiânicos, então é maravilhoso, né? Então vamos lá, hoje a gente vai falar sobre Jonas, que é também conhecido como o profeta fujão. Vocês lembram da história de Jonas, né? Então vamos lá. Esse livro foi escrito mais ou menos cerca do ano 790, 750 a.C. Ele vivia ao norte de Israel, em Samaria. E o livro já começa com o chamado de Jonas. Não tem muita enrolação não, já vai direto ao ponto. Já é Deus logo chamando Jonas. Então vamos lá. No capítulo 1, versículos 1 e 2 diz: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E malícia aqui inclui crueldade contra os inimigos, muita idolatria. Ele era um povo bem malvado mesmo, tá bom? Então vamos lá. Jonas então se levantou prontamente, só que ao contrário de obedecer a Deus, como a gente já conhece a história, Jonas fugiu para bem longe do que Deus havia chamado ele. Jonas, na verdade, desobedece ao chamado de Deus e ele pensa consigo que ele vai fugir para Tarsis. Tarsis ficava na Espanha. E indo em direção a Tarsis, ele passa em Jope. Em Jope, ele pega um navio. Olha que coincidência, tinha um navio lá atracado, o navio estava de saída e tinha um lugarzinho lá para Jonas. Então, Jonas embarca nesse navio. E aqui a gente já vê que a história começa a dar tudo errado, né? Jonas, para fugir da presença do Senhor, ele embarca naquele navio e logo começa uma baita de uma tempestade e os marinheiros ficam todos muito assustados e cada um clamando ao seu Deus, porque devia já ser um sincretismo religioso tremendo, porque a Bíblia é clara quando diz que eles clamavam cada um ao seu Deus, né? E aí, onde estava Jonas no meio da tempestade? Gente, o cara estava dormindo, Jonas estava dormindo no meio da tempestade. Você vê que quando a gente foge de Deus, a gente foge literalmente, né? Então, Jonas estava dormindo, mas aí o mestre do navio foi procurar Jonas. E ele questiona Jonas, porque Jonas estava dormindo. E pede para Jonas clamar ao seu Deus também, para que acalmasse aquela tempestade. E como era do costume, não só dos pagãos, mas até dos hebreus, eles lançaram sortes, né? Isso era um tipo de adivinhação. E aí eles queriam saber de quem era a culpa. E vocês adivinhem também quem saiu no lançamento lá das sortes? Jonas. E Jonas confessa aos homens que estavam ali que a culpa era dele. Que na verdade ele havia desobedecido ao Deus dele e que eles estavam sendo punidos por isso, né? Mas... E eles também questionaram, aí os marinheiros já questionaram Jonas, né? O que eles poderiam fazer para acalmar o mar. E aí Jonas diz no versículo 12: Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. E os marinheiros assim, logo não lançaram. Você vê, o pessoal era gente boa, o pessoal ainda tentou remar em direção à praia, mas como a tempestade ficava cada vez mais forte e o mar cada vez mais agitado, eles não viram outra opção senão jogar Jonas no mar realmente. E assim eles lançaram Jonas no mar. E logo veio um peixe grande, e aqui a gente também deixa claro que não era uma baleia. Podia até ser uma baleia, mas a Bíblia não diz isso, não diz que era uma baleia, diz apenas que era um peixe grande. E aí alguns estudiosos dizem também que baleias e tubarões podem muito bem engolir um ser humano, um homem inteiro. E ali quando o peixe grande engole Jonas, Jonas fica no ventre do peixe durante 3 dias e 3 noites. E quando ele se deu conta da situação em que ele se encontrava, assim, eu não consigo imaginar, mas ele não estava dentro do peixe com uma lanterna acesa, né? Você imagina ele dentro da barriga de um peixe.
Como é que ele não devia estar no meio de tantos outros peixes pequenos e algas e sujeiras, não sei, restos de embarcações, devia ser bem assustador ali. E ali Jonas clama ao Senhor, ele ora a Deus. E um trecho dessa oração de Jonas está no capítulo 2, no versículo 7, e diz assim: Quando dentro de mim desfalecia minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti minha oração, no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento eu te ofereci sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. E Deus logo responde a oração de Jonas, e o peixe literalmente vomita Jonas na praia. Ou seja, Deus está dando uma segunda chance para Jonas, né? E Deus fala para ele que ele quer que Jonas vá a Nínive e pregue para a população daquela cidade. E vamos só aqui fazer um parênteses, Jonas tem que ir a Nínive, e Nínive era uma grande cidade, tá? Era a capital do Império Assírio, não era uma cidade pequena, tinha cerca de 600 mil habitantes, e estima-se que só de crianças fossem mais de 120 mil crianças, ou seja, e as crianças não eram contadas, né? Então você imagina quanta gente não tinha naquela cidade. Mas dessa vez Jonas obedeceu, se levantou e obedeceu a Deus. Ele foi em direção a Nínive. E lá ele pregou. Ele pregou para os habitantes de Nínive, exatamente como Deus havia mandado da primeira vez. E pasmem vocês, a cidade inteira se converte. Todos ficam temerosos, né, quanto ao que poderia acontecer, e todos temem a Deus. E todos mudam de comportamento. Então houve uma grande emoção naquela cidade. Então o povo realmente se converteu. E vendo isso, Deus teve misericórdia do povo de Nínive e Deus poupou a cidade. E aí o que aconteceu com Jonas nessa história? Jonas ficou indignado. Jonas não conseguia entender como Deus poderia ter misericórdia de um povo tão mau, de um povo tão idólatra. E Jonas se rebela contra Deus, ele fica indignado e ele fica com muita raiva. A Bíblia diz que ele ficou irado e que ele ficou desgostoso com Deus. Ele achou que não era justo, que Deus não era justo. E a indignação de Jonas era tão grande que ele pediu que Deus lhe tirasse a vida, porque ele preferia ser morto do que ver aquilo, né? E às vezes a gente... Bom, eu pelo menos, né, vou falar por mim aqui, às vezes eu me pego um pouco indignada como o mundo é injusto, como Deus permite coisas, né, que pra gente não são justas, como se o nosso senso de justiça fosse o senso de justiça de Deus, né? A nossa justiça tão limitada, na nossa mente limitada, tudo nosso é limitado, e a gente quer limitar Deus conforme a nossa limitação. Como diz o jargão gospel, né? A gente quer botar Deus numa caixinha. Jonas saiu da cidade, se sentou perto da cidade e ficou ali esperando, né, para ver o que aconteceria. E Deus, na sua bondade, faz crescer uma planta sobre Jonas. E essa planta dá sombra, porque ali era muito calor, né? Devia ser muito quente. E aquela planta protege Jonas do sol e do calor. E Jonas acha aquilo gostoso, Jonas ficou de boa ali, né? Só que no dia seguinte, Deus lança um verme na planta e a planta toda seca. E adivinha o que Jonas fez novamente? Jonas reclamou. E no capítulo 4, no versículo 9, Deus pergunta a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? E ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Então é muito mal criado esse tal de Jonas, né? Muito mal criado. Mas o livro termina com Deus falando a Jonas o seguinte, está no capítulo 4, versículos 10 e 11. Tens compaixão da planta que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Esse finalzinho aqui, alguns estudiosos
acham que é uma ironia, entre aspas, de Deus, como se cutucando Jonas porque os animais fossem até mais importantes do que as pessoas. Mas vamos lá, o que a gente pode tirar do livro de Jonas? Com certeza, milhares e milhares de coisas aqui para a gente passar horas e horas pensando. Mas eu vi algumas coisas interessantes, né? Primeiro foi a prontidão de Jonas em ir para a direção contrária do que Deus queria. Jonas foi muito rapidinho, mas para a direção contrária de onde Deus queria que ele tivesse. E aí eu faço um paralelo com a gente, da nossa rapidez, da nossa prontidão em irmos exatamente contra tudo que Deus quer para a gente. Vejo também que tudo deu muito certo para Jonas, né? Jonas queria ir para Tarsis e aí passou por Jope, e ali tinha um naviozinho já esperando prontinho, já para sair. Jonas não ia nem ter que esperar muito, já estava de partida, e Jonas logo comprou a passagem, tinha lugar para ele lá, não estava lotado. Então você viu que tudo cooperou, né, para que Jonas se afastasse de Deus. Então aqui eu queria trazer uma coisinha à mente, pontuar, né, como nem tudo que é muito fácil, nem tudo que parece que está fluindo para nos aproximar de Deus. Às vezes é bem o contrário. Nem tudo que parece providência é providência divina. Aqui eu penso também na nossa falta de tempo, na nossa falta de compromisso com oração, na nossa falta de compromisso com a leitura da palavra, de às vezes não só ler um trecho da Bíblia, mas meditar e pesquisar e estudar e tentar entender o que Deus está falando ali, né? Então às vezes eu vejo que tem tantas distrações na nossa vida, no nosso mundo, no nosso dia a dia, tanta correria, tanto excesso de trabalho e um filme legal. E não vou nem falar do Big Brother, né, gente? Porque Big Brother nem é coisa pra crente, tá? Assim, cá entre nós, tá? Se você assiste, tudo bem, Deus tenha misericórdia de você, mas tem série mais legal na Netflix, tá? Vamos ter um pouquinho mais de bom gosto e parar de voeirar a vida dos outros, tá? Isso aí é voyeurismo. Vamos parar vamos cuidar da nossa vida e deixar a vida do outro, tá bom? Mesmo porque ali não tem nada de muito edificante para um cristão assistir. Aliás, para ninguém assistir, mas tudo bem, se você assiste, é você e Deus, tá bom? Se eu te ofendi, desculpa. Mas tem coisa mais legal para você ver, tem séries ótimas. E ali eu vejo também que o pecado, ele não afeta a sua vida da gente, né? Se você parar para ver, Jonas desobedeceu a Deus, ele pecou e todos aqueles marinheiros sofreram muito, né? Imagina o susto de uma tempestade, a ponto do barco quase ser destruído, né? Então, na vida da gente é assim também, o nosso pecado, ele não afeta só a gente, o nosso pecado, ele respinga, às vezes respinga até longe, então afeta a vida das pessoas. Muitas vezes até não só as pessoas que a gente ama, que a gente convive, mas às vezes as coisas erradas que a gente faz, elas respingam em outras pessoas também. Às vezes também a gente, como Jonas, né, questiona o senso de justiça de Deus, né? Como eu disse antes, como comparar o nosso senso de justiça com o senso de justiça de Deus. Mas já tive essa experiência e já fui questionada algumas vezes, né? Como pessoas más, como essas pessoas vão para o céu. Como uma pessoa que foi má a vida inteira, como essa pessoa pode, num leito de morte ou antes de morrer, essa pessoa se arrepende e Deus a perdoa. Isso não é justo, né? Como se o nosso senso de justiça fosse igual ao senso de justiça de Deus. E aí eu vi aqui onde está a resposta para esse questionamento. E ela está lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para conosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. E aí eu vou completar com outro também, que é: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, realmente o desejo de Deus é claro nas Escrituras, que todos nós cheguemos ao conhecimento da vontade dEle, que todos nós nos arrependamos, e Ele está lá de braços abertos para nos perdoar, mas a gente precisa reconhecer o nosso erro, o nosso pecado, e aí a gente tem que botar o pecado no lugar dEle. Pecado é pecado, e Deus não despreza um coração quebrantado.
Deus se agrada disso. E não vamos pensar que Jonas é uma história para crianças. Em Mateus 12, versículos 38 a 41, Jesus fala da experiência de Jonas no ventre do peixe grande. Vamos lá. Então alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Ele, Jesus, porém respondeu: Uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. Então, o teu lugar, meu irmão, é no centro da vontade de Deus. Então não vamos fazer igual Jonas. Não vamos fugir. Não fuja. Você sabe onde Deus quer que você esteja. Então obedeça. E eu queria agradecer vocês mais uma vez pelo tempo de vocês e queria desafiá-los, queridos, que estejam em oração. Se possível, dobre o seu joelho. Se doer, eu sei que a gente já com uma certa idade já dói um pouquinho para ficar de joelho, bota uma almofada, um travesseiro, mas vamos procurar um tempo para ficarmos em joelho, em oração e clamor pela nossa nação, porque esse vírus terrível tem levado muita gente, tem ceifado a vida de muita gente. Nós, infelizmente, perdemos hoje um amigo, irmão de uma amiga queridíssima, e pra gente é muito triste. Mas a gente já tem notícia de tanta gente internada, tanta gente entubada. E não brinque com coisa séria, meu querido. Se cuide das pessoas que você ama. Eu trabalho na área da saúde, eu não tenho opção, eu preciso trabalhar. Eu trabalho com médico, eu preciso trabalhar. Mesmo porque se os médicos não atenderem onde as pessoas vão ter atendimento, nos prontos-socorros que estão lotados, os médicos estão falando que os hospitais estão verdadeiros campos de guerra. Então chega paciente, e essa nova cepa, eu não sei nem se é cepa que se fala, mas esse novo vírus, essa variante nova tá muito agressiva, gente. Eu tive Covid no final de 2020, meu esposo teve e foi muito difícil. A gente ficou muito ruim e olha que ninguém teve febre, ninguém teve falta de ar e ninguém foi internado, mas foi muito difícil. Foram quase 20 dias muito difíceis e Deus cuidou de nós, nos guardou, mas nós sabemos que não é fácil. Então você imagina agora essa nova variante que é muito mais agressiva do que a primeira. Então a gente tem que tomar mais cuidado. Então use a sua máscara, se possível na rua use 2 máscaras, que é a orientação de alguns infectologistas. Como sempre, lave a mão, passe álcool, mas o principal, evite aglomeração. Não é a hora de fazer visita, não é hora de receber visita. A gente tem o WhatsApp, a gente tem o telefone, manda uma mensagem para quem você gosta, para quem você se importa e a pessoa vai entender. Tá? Não é tempo da gente estar junto, infelizmente. Isso ainda vai um pouco longe, então evite aglomerações, vá ao mercado, vá mais cedo, vá mais tarde, evite os horários de pico, evite andar de condução pública, transporte público, deixe para as pessoas que realmente precisam. Você não vai morrer se você não comprar uma roupa nova, então espere um pouco, ou então use a internet, espere, tá? Não é o momento da gente se aglomerar, mas também não fale de quem vai trabalhar. Tá bom? Muitas pessoas precisam trabalhar, os funcionários de supermercados, de limpeza, muita gente precisa trabalhar. Então, se você tem o seu home office com o seu computadorzinho, que legal, que bacana, que bom para você. Você está se protegendo e protegendo a sua família, mas não fale daquele que precisa ir para a rua, tá bom? Ninguém vai trabalhar por esporte, as pessoas vão porque necessitam. Então, se você acha que as pessoas precisam ficar em casa, faça propaganda, fique em casa, mas coloque uma observação. Se precisar de alguma coisa, me chame que eu te ajudo, tá bom? E aqui fica o nosso recado também. Se você precisar de alguma coisa, estiver passando por alguma necessidade, e aqui eu digo necessidade material mesmo, entre em contato com a gente, que nós não temos muitas condições, mas a gente vai tentar ajudá-lo da melhor forma possível.
tá bom? A igreja é isso, a igreja não vai ficar de braços cruzados e a igreja não está parada. A igreja continua firme e ativa, tá ok, meus queridos? Então, precisando de qualquer coisa, entre em contato comigo, com o pastor Sidney, com qualquer irmão da igreja. E no que for possível, nós estamos juntos e vamos tentar ajudá-los. Tá bom, meus amados? Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.